Desejo a todos um bom dia. E vendo as notícias, né, do nosso querido irmão, trouxe essas mensagens das notícias mundiais, quer dizer, não são bem notícias, mas nos esclarecendo que nós temos essas possibilidades de saber o que acontece no mundo, né, por meio das nossas agências. Na verdade, hoje a igreja ela ocupa mais ou menos 220 países. Nós temos mais bandeiras do que a própria ONU. A ONU comporta 136 bandeiras e nós temos mais de 200. Então, significa dizer que, de uma certa forma, o trabalho de evangelização é real e está se dando, né? Outro dia eu falava para alguém que disse: o povo de Deus está parado, está... Não, o povo de Deus não está parado, não. Você pode estar parada, mas o povo de Deus não está, não. O povo de Deus está em ação, madrugada, né? Em oração, logo cedo, né? Agora, lógico, né? Como outro dia também eu comentei na igreja que aos sábados a igreja é repleta de adventistas do sétimo dia, mas nas quartas-feiras vão os filhos de Deus. É uma pequena diferença, né? A gente percebe em termos numéricos, né? Por isso que o santo diz que os escolhidos são muitos, né? Os chamados são muitos, porém os eleitos são poucos, né? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Oxalá estejamos entre esses poucos, né? Porque não é fácil. Não é fácil a entrada no céu, não porque as portas estejam fechadas. As portas estão abertas. Não é fácil porque nós, muitas das vezes, não queremos sair do lugar. Nós é que, na verdade, impedimos esse acesso, né? Porque precisamos dar um passo, mas ficamos ali protelando. Depois, mais tarde, amanhã, quem sabe, ano que vem. E o tempo passa, o tempo passa. E a gente está vendo aí o mundo todo no estado em que está, e ainda muitos de nós estamos assim. Eu vou ler um texto que está aqui no livro de Isaías, no capítulo 30. Isaías 30 é uma reclamação divina. O Senhor está reclamando aqui sobre o que as pessoas que se dizem cristãs estão fazendo. Na época, era o povo judeu. Isaías 30, no versículo 1, ele diz assim: ai dos filhos rebeldes, ele diz, que tomam conselho, mas não de mim, né? Se cobrem com uma cobertura que não é do meu espírito e acrescentam pecado sobre pecado. Em outras palavras, esse povo aqui está aproximadamente uns 700 anos antes de Cristo, estava já abandonando a palavra de Deus. Esse povo aqui. Ele está falando desse povo aqui. Ele diz que esse povo estava fazendo isso. Na verdade, nós não tivemos o privilégio que eles tiveram, né? No passado, eles foram privilegiados com as grandes provas da existência divina, os milagres, os fatos que foram presenciados por eles, né? O próprio Deus entre eles, né? Andando, falando, e eles ficaram perdidos. E agora eles não buscam mais o Senhor, está dizendo aqui. Não estão mais buscando ao Senhor. Buscam auxílio em outros lugares. Diz assim, ó, desce no verso 2, desce ao Egito sem pedirem o meu conselho. Aqui o Egito não é a terra do Egito. Nós sabemos disso. Esse Egito aqui significa dizer que eles voltam lá fora, vão buscar lá no mundão,
as assistências. Ele diz aqui, olha, buscar a fortaleza de Faraó, né? Eles confiam na sombra do Egito. Então, esse povo aqui, que foi o povo que o santo se manifestou e se apresentou, foi ao povo que ele mesmo elegeu para ele, né? O rejeitou. O rejeitou. E eles diziam assim aos profetas, bem aqui no versículo 9. Versículo 9, ele reclama, esse é um povo rebelde, são filhos desobedientes, eles não estão interessados na lei do Senhor. Ainda há pouco o irmão de Leno leu ali acerca do Salmo 1, né? Tem prazer na lei do Senhor, né? E aqui eles estão dizendo, o Senhor está dizendo que eles esqueceram essa lei, esqueceram completamente. E aí passaram a viver completamente diferente. Não que Deus não os amasse mais, mas eram eles que estavam se distanciando. Verso 10 ele diz, dizem aos videntes, não vejais para nós, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Verso 10. Dizei-nos coisas aprazíveis. Né? Vejam para nós aquilo que nós queremos, o que nós desejamos. Então, era esse o problema do povo. O povo não tinha interesse em entrar no conselho de Deus e assim participar com ele, mas queria que Deus entrasse no conselho deles. Né? Queria que Deus fizesse a vontade deles. Porém, a vontade do homem, no estado em que se encontra, é pecar. O ser humano nasce maculado pelo mal, pelo pecado. E a nossa tendência a pecar é constante, é sempre. Em outras palavras, até gostamos do pecado, porque o pecado faz parte da nossa carne. Né? Nós já nascemos assim maculados. E agora, eles querem, esse povo aqui, quer que Deus venha com eles, né? Que venha para aqui com eles e satisfaça o coração deles. A palavra de Deus, ela, como diz lá, num dos textos de Jeremias, ela é renovada a cada momento. Né? Cada dia ela é atualizada. Esses dias eu estava falando com alguém, estava dizendo justamente isso, que passaram-se já tantos milhares de anos, mas a Bíblia está aqui, atual, firme, com capacidade e poder de mudar vidas, que é, na realidade, o único livro no mundo traduzido para milhares de idiomas e que tem acontecido muitos milagres por meio deste livro. Né? E aqui agora a gente vê que aquele povo do passado fez aquilo e hoje nós vemos a mesma coisa. Ainda há pouco nós comentamos aqui que os ceifeiros são poucos, a seara é muito grande, os chamados são muitos, porém os escolhidos são poucos. Enfim, a gente sempre vai ver isso. Não é que haja dificuldade para que nós ingressemos no céu. A palavra de Deus diz que a entrada é de graça, a entrada é franca, a entrada está, a porta está aberta. Basta querer entrar. Mas o nosso problema é que nós não queremos sair do estado em que estamos. Muitas das vezes. Né? Muitas das vezes. Porque é difícil. Às vezes o indivíduo está ali, ele tem que fazer uma prova na faculdade, justamente no sábado. E aí ele começa a pesar. Puxa, se eu perder essa prova, eu serei reprovado, mas é só uma provinha e tal, não vai fazer mal. E tudo bem, não tem problema. Para Deus não tem problema mesmo. O Santo Deus não está querendo nos condenar. Não é o desejo dele. O desejo dele é nos salvar. Mas quando nós não fazemos a nossa parte, infelizmente ele não pode fazer a dele sobre nós. Ele não pode. Ele não vai fazer assim. Né?
salvo você esteja trabalhando. Por exemplo, eu lembro de um caso e eu comecei a trabalhar numa empresa. Lá naquela empresa nós trabalhávamos, eu era peão, nós trabalhávamos até a sexta-feira. E aconteceu que eu fui nomeado encarregado. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, me nomearam encarregado da equipe. A nossa equipe era uma equipe que estava voltada a trabalhos de manutenção de ferragens e metais dos prédios da empresa. Uma empresa muito grande. Quando eu comecei a trabalhar como encarregado, as coisas começaram a melhorar, porque eu tinha visto que nós estávamos trabalhando errado e eu orientava o encarregado, então, a que fizéssemos do outro jeito. E ele dizia para mim, não, você nem sabe disso e tal. Resultado, ele foi demitido e eu fui nomeado encarregado. Que coisa! Tudo bem. O interessante é que quando eu fui nomeado encarregado, as coisas começaram a melhorar, começamos a andar. Interessante, interessante. Dentro da empresa, como são todos terceirizados, a maioria, a nossa empresa tinha apenas 9 funcionários lá dentro. E quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei com o encarregado, nós chegamos a quase 100 funcionários. Então, houve um crescimento gigante. O patrão gostava de mim, que era um negócio sério. E aí chegou o momento em que ele disse assim, agora, me chamava de irmão. Irmão, vai fazer o seguinte, porque a partir de agora a gente vai trabalhar também no sábado. Vamos trabalhar no sábado também. Eu disse, não tem problema, a gente prepara aqui o pessoal. Na sexta-feira eu liberava o pessoal 4 horas da tarde. Dava 4 horas e dizia para ele, pode parar tudo aí, que eu era encarregado, era eu que mandava mesmo. Aí eu disse para ele, olha, na sexta-feira eu preparo o que eles vão fazer no sábado e no domingo eu venho. Irmão, eu não faço um negócio desse, porque você tem que estar à frente aqui, porque não. Fale lá com o seu pastor. Eu digo, não tenho nada com o meu pastor, não. Meu caso não é com o pastor, meu caso não é com a igreja, não. Eu tenho um caso, vou lhe dizer uma coisa, com o Todo-Poderoso, o governante do universo. Meu caso é com ele. E eu não posso falhar. Eu sei que ele ficou ali me perturbando, e eu disse, não, se o senhor quiser, bote outra pessoa aqui, mas eu não vou ficar. Aí, mais tarde, ele me chamou e disse, irmão, faça o seguinte, faça do jeito que você achar melhor. Creiam, o tempo que eu estive lá, nunca fui perturbado para trabalhar no sábado, porque ele sabia qual seria a minha posição. E o interessante é que eu fui nomeado encarregado logo quando nós começamos o trabalho. Se eu continuasse como peão, eu não tinha escolha. Eu tinha que trabalhar. Está entendendo? Mas o Eterno já me colocou numa posição para que eu não tivesse esse problema. E eu precisava usar minha autoridade. Deus nos dá autoridade para que a gente lá fora possa dizer o sim ou não. Somos nós que temos que dar as cartas. E muitas das vezes nós perdemos irmãos por conta disto. Ah, porque lá no trabalho eu tenho que ir, irmão. Ah, eu tenho que trabalhar pelo menos um sábado todo mês, não sei o quê. Essas conversas, né? Está incluído entre esses aqui. Senhor, diz para nós coisas aprazíveis, coisas que agradem o nosso coração. Prestemos atenção nisso. Quando os irmãos começaram o trabalho, tinham os grupos dentro da igreja. Esses grupos eram diversos. Nós vamos dar uma olhada aqui no livro dos Atos. Bem aqui no livro dos Atos, no capítulo 5, a gente já vai começar a ver vamos folhear aqui alguma coisinha rápida. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Versículo 17. Aparece aqui alguém diz assim, o sumo sacerdote. Levantou-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele. Esse sumo sacerdote, diz aqui, era da seita dos saduceus. Não sei se está escrito assim aí, mas aqui na minha Bíblia está escrito assim. Eles eram da seita dos saduceus. A seita era uma facção que tinha dentro do povo de Deus.
Então, essas facções, elas eram distintas. Por exemplo, as dos saduceus. Os saduceus tinham uma particularidade, que era não acreditar na ressurreição. Essa aqui, por exemplo, no capítulo 15 de Atos, a gente vai folhear rapidinho aqui. Capítulo 15 de Atos diz assim, versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Já é um outro grupo dentro do povo, já os fariseus. Os fariseus, eles eram mais voltados para as questões religiosas. Os saduceus eram mais voltados para as questões políticas. Quando se discutia política, quem iria discutir eram os saduceus. Quando as questões eram religiosas, a manutenção dos oráculos eram os fariseus. Aí, dentre eles, tinham os herodianos, que era da linhagem de Herodes, tinham os epicureus, tinham os alexandrinos, tinham esses todos. E havia esses aqui. Atos 24. Atos 24, bem aqui. No versículo 5, perdão. No versículo 5, diz, temos achado este homem, tá? Aqui é o julgamento de Paulo. Paulo está sendo julgado, ele está sendo acusado, né? E o acusador diz assim, temos achado este homem, que é uma peste. Ele dizia, Paulo é uma peste. A gente sabe o que é isso. Uma peste é uma espécie de praga que se alastra com facilidade. E agora ele está dizendo aqui que Paulo é uma peste, porque Paulo era altamente persuasivo. Paulo era alguém que tinha uma linguagem que era convincente. Então, Paulo tinha essa facilidade de, na pregação, conseguir trazer muita gente. Aí ele diz, este homem é uma peste, temos achado, é promotor de sedições. A sedição era um crime. A sedição era um crime que o Império Romano condenava com a morte. Quem praticava sedição era réu de morte, e morte de cruz. Foi por isso que mataram o Senhor Jesus. E uma das coisas que disseram era que ele queria ser rei, no lugar de César. Sedição era isso. Era uma espécie de complô contra o governo. E quem era o cabeça disso aí era morto na cruz. Interessante. Portanto, aqueles homens que foram crucificados com o Senhor Jesus Cristo não eram ladrões, como alguns dizem. Não tem nada a ver com roubo. Ali o crime era maior. Era sedição. Barrabás praticava sedição. Barrabás ia para a cruz. Então, era um crime extremamente perigoso. E aí agora ele está sendo acusado de praticar sedição. E diz que ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha aqui, agora aparece uma seita, a seita dos nazarenos. Inicialmente começou com esse nome, seita dos nazarenos, por causa de Jesus, que eles diziam que Jesus era de Nazaré. Né? Agora, esse termo, Jesus de Nazaré, é pejorativo. É por isso que na Igreja Católica chamam Jesus de Nazaré. Lá no livro de João, capítulo 1, versículo 43, 44, mais ou menos por ali, quando os irmãos sabem, Natanael aparece e diz, encontramos Jesus, aí é Natanael que diz assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Então, a imagem que eles tinham quando se dizia que Jesus era de Nazaré era uma imagem marginal. Né? Por isso que eles eram chamados de nazarenos. Isso aqui são os nazarenos. Mais tarde, eles passaram a ser chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos. E aqui nasce o cristianismo. Agora, você lembra daquilo que Gamaliel falou? Quando
eles estavam sendo perseguidos, lá no começo, Atos, lá em Atos 2, 3. Então Gamaliel entra em cena e diz assim: dei de mão desses homens, porque se essa obra for de Deus, ninguém poderá impedir. Mas se for dos homens, como as outras que desapareceram, também vai desaparecer. Agora, prestem bastante atenção, prestem bastante atenção. Eu pergunto, aonde estão os fariseus? Desapareceram. Aonde estão os saduceus? Desapareceram. Os epicureus, os herodianos, os alexandrinos, todos sumiram. A única que permaneceu foi o cristianismo. Está aqui. Que coisa espetacular, não é verdade? E Deus havia dito lá em Atos 1, verso 8, vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Foi assim? Muito bem. Então, o evangelho alcançou o mundo então. O mundo foi evangelizado. Bem aqui mesmo, Paulo fala, os irmãos estão... Pedro faz um comentário aqui, ele diz assim, que a coisa... Perdão, é Paulo que fala. No capítulo 19 de Atos, no versículo 10, ele fala bem aqui assim, que as coisas que eles estavam fazendo lá numa região durou 2 anos. Verso 10. De tal maneira, durante 2 anos, de tal maneira que os habitantes da Ásia foram evangelizados. A Ásia foi toda evangelizada. O mundo foi todo evangelizado. Está entendendo? E hoje o cristianismo está sendo dizimado mundo afora. Não sei se eu já falei isso para vocês. Se já falei, estou repetindo aqui. Mas como aquela região foi toda evangelizada, então ali era só o cristianismo que prevalecia. Mas quando você olha hoje a Ásia, não tem mais o cristianismo. Existem cristãos lá, estão lá dentro, estão escondidos, estão camuflados, vamos dizer assim. E no dia do derramamento do Espírito Santo, eles se levantarão lá onde eles estão e promoverão, como está dito lá na profecia, e promoverão grandes movimentos no mundo. O mundo novamente vai ser sacudido pelo cristianismo. Desta vez, será uma sacudidura universal. Naquele dia, lá no Pentecostes, foi só em Jerusalém, mas hoje vai ser no mundo todo. O derramamento do Espírito vai se dar e o mundo vai ser balançado. Agora, esse movimento, ele vai apenas alcançar aqueles que estão se dispondo a fazer a obra. Se você estiver ali achando que eu estou aqui na minha, estou aqui fazendo a minha lição, as minhas coisinhas e tal, e achar que o Espírito lhe alcança, pode estar enganado. Alcançará aqueles que estão participando da obra, que estão dentro, que estão em atividade, que não estão perdendo tempo. Eu cheguei agora aqui onde nós estamos, em Goiás, em Colinas. Lá nós temos uma igreja muito tímida, e já agora batizamos uma alma lá. E eu não sabia. O pastor fez uma reclamação lá. Como pode uma igreja passar 10 anos sem batizar uma alma? Que loucura! Eu disse, que loucura! E a gente está lá para trabalhar. Só que dentro da igreja eu estou encontrando dificuldade, estou encontrando combatente. O avião passando aqui. Dentro da igreja, nós estamos encontrando resistência contra a obra. Eu disse, meu Pai eterno, o que é isso? O que é isso? Eu fiz numa reunião lá, me foi dada a oportunidade, eu
conversando com as pessoas, o pessoal todo da Assembleia de Deus, nos receberam tão bem, porque lá eu observei isso. A nossa igreja tem um péssimo testemunho. As pessoas não gostam dos adventistas no lugar. Eu disse, meu pai, e eu falei para minha filha, para minha esposa, para os meus genros, dizendo, nós vamos ter que mudar isso tudinho, tirar essa imagem negativa. E as pessoas que estão nos recebendo lá são da Assembleia de Deus, na sua maioria. Estão gostando da gente, está sendo muito bom. E numa oportunidade que eu tive, eu falei algumas coisas, abri a Bíblia e tal, fiz um comentário. A diretora chamou minha filha e disse que não é para fazer esse tipo de coisa. Eu achei, que é isso? Não, porque aqui não é para estar lendo a Bíblia, não. Aqui não é para estar dando sermão, porque não sei o quê. A minha filha me falou depois. Eu disse, meu amor, que coisa. Vamos ter que usar estratégias para poder trabalhar aí, porque não vai ser fácil. Eu não entendo, é incompreensível, não é verdade? Muito bem. Hoje nós vamos nos envolver na obra, mas nós temos que abraçar o que Deus tem para nós. Não é o que nós queremos que Deus dê para nós, mas é o que Ele tem para nós. E tudo o que Ele tem para nós é o melhor. Eu conto muito assim às pessoas algumas experiências que a gente passa, algumas experiências. Por exemplo, outro dia diziam, porque lá na igreja adventista não tem Espírito Santo, porque na igreja adventista não tem milagres. Você tem condições de provar para as pessoas que na tua igreja há milagres? Que na igreja há ação do Espírito Santo de verdade? Porque eu tenho, e tenho feito isso, tenho provado isso. Eu lembro de um caso que se deu aqui na minha casa. O irmão ligou para mim e disse, pastor, eu estou com um problema e a única pessoa que me veio na cabeça agora que pode me ajudar é o senhor. E eu perguntei, o que foi, meu querido? Aí ele me contou a história da sobrinha. A sobrinha estava já fazendo residência, formando em medicina, e de repente a menina entrou num estado de depressão, se trancou no quarto, já faziam 2 semanas. E o pai dela queria levar ela para o centro espírita. E o tio, que é adventista, disse que não queria deixar. E queria que eu conversasse com a menina. Eu disse, como é que a gente vai fazer? Ele disse, eu posso passar agora na sua casa? Já eram quase 10 horas da noite ou mais. Eu disse, pode sim. Aí eu me arrumei e esperei. O rapaz veio, mas já trouxe a jovem. Eu pensei que ele vinha me buscar para a gente ir lá conversar e tal, mas já trouxe com ele a jovem. A jovem, quando eu olhei para ela, parecia um fantasma, pálida, não falava. Eu fazia perguntas, ela não respondia, às vezes sacudia a cabeça, balançava a cabeça. E era uma jovem franzina, assim como a minha esposa. Minha esposa passou indo agora aqui atrás, não sei se vocês chegaram a ver. Ela passou por aqui, ela estava saindo para a igreja, que agora tem um culto na igreja logo cedo, a gente tem um culto lá. E ela já foi para lá. Pois bem, aí, franzina com a minha esposa. Nós estávamos na porta da minha casa. Aí eu olhei para ele e digo, meu amado, isso aqui é demônio. Vamos tirar esse demônio dessa menina. Vamos levá-la aqui para dentro. Aí eu fui chamar a menina para levantar da cadeira, a menina não levantou. Eu disse, vamos, querida, vamos entrar aqui. Pega, me ajuda aí, menina. Quando nós fomos carregar a menina, a gente não conseguia carregar. A menina pesava 200 quilos. Queríamos carregar com a cadeira e tudo, cadeira plástica. Nós, eu e ele é um camarada grande. Não conseguimos levantar a menina. Eu digo, meu pai eterno, o que é isso? Aí eu chamei minha esposa, meu amor, vem cá, ajuda a gente aqui. E ela pegou atrás, eu peguei de um lado, ele pegou do outro, conseguimos carregar a menina, colocamos na sala da minha casa. Eu me ajoelhei e disse, nós vamos expulsar esse demônio agora. E vamos orar. E eu disse, não ouçam, se ele começar a falar, se ele começar a dizer coisas, não é para ouvir, não é para falar, não é para responder, não é nada. Nós vamos cantar e vamos orar. E eu pedi para cantarmos um hino. E nós cantávamos, cantem alto,
cantem alto, vocês dois, e eu vou fazer a oração. E acreditem, a menina caiu e o demônio saiu dela. Não resistiu. Interessante que logo, logo ela ficou corada, o rosto ficou logo rosado, que ela é uma menina bonita, branquinha, e o rosto ficou logo rosado. E aí a menina começou a contar a história, começou a falar o que tinha acontecido. Né? Graças a Deus. Passados uns dias, não sei quanto tempo, eu tive uma oportunidade de ir aqui na minha igreja, que é tão difícil eu ir aqui. E quando eu entro na igreja, aquela garota veio na minha direção, sorrindo, e me abraçou. E eu olhava para ela, abracei a menina, e ela agradeceu. E o senhor não está lembrado de mim? Aí eu, porque agora ela estava de óculos, eu não, naquele dia ela estava sem óculos. Aí eu disse, não, você não me é estranha. Aí ela contou, sou aquela menina, assim, sabe, bebê. Aí eu disse, fala, é mesmo? E aí? Não, agora eu estou na igreja, agora eu sou adventista. Milagres acontecem na nossa igreja e nós temos que provar isto lá fora. Nós temos na nossa igreja, porque quem é o Senhor desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta casa. E ele opera milagres, sim. Então, quando perguntarem para você se tem milagres, porque eu já fiz isso, irmão, já fiz isso. Eu já perguntei, um grupo, e eu perguntei o que foi que Jesus Cristo fez pela sua vida. E a pessoa dizia, muita coisa. Eu digo, cite uma apenas. Aí olha para o céu, olha para o teto, fica olhando, aí não cita nada. Eu digo, meu Pai eterno, nós precisamos testemunhar. O testemunho é que tem poder. E nós não temos na igreja testemunhos. Né? A prova de que Deus está ali, que sua ação é sobre nós também. Nós hoje estamos mundo afora. Nós alcançamos mais de 200 países hoje. Pela obra de Deus. Repito, quando na quarta-feira nós vamos à igreja, vemos aquele número reduzidíssimo. Eu falo às vezes brincando, mas é sério. Aquele grupo ali de quarta-feira é com quem Deus conta. É com esse grupo que ele conta. O grupo do sábado é da festa. O grupo do sábado é aquele grupo muito bonito. Todo mundo está lá, mas é por causa da responsabilidade. Sabe? Ontem nós falamos assim, que Deus vai dar àqueles que o amam. Aqueles que o amam. É para esses que a salvação está garantida. E se nós o amamos, eu tenho certeza que nós faremos o melhor por ele. Eu tenho plena certeza disso. Esta movimentação que se deu no mundo, né, e se estabeleceu como cristianismo, foi uma prova de que Gamaliel tinha razão. Se a obra é de Deus, ela não tem como parar. E se você não fizer, não tem problema. Ela vai ser concluída. Ela vai ser concluída. Não precisa de você. Não precisa de ninguém. A palavra de Deus diz que o Eterno mesmo vai concluir a obra. É Ele quem vai concluir a obra. Agora, eu quero estar dentro. Por isso que, de uma certa forma, eu me esforço a fazer isso. Eu saí da igreja para evangelizar, para sair. Porque eu sei que assim a obra é melhor. A obra é maior, ela alcança um campo maior. Portanto, então, sair e fazer a obra. Mas vou repetir, nós precisamos testemunhar, porque não tem nada mais poderoso do que testemunho. Não tem. Eu falava com aqui perto. Não, foi Maranguape. Eu estava lá fazendo um trabalho e tinha um rapaz que toda noite que ele estava ali dentro, ele era um jovem. Dava um tempo, quando eu procurava, ele não estava mais sentado. Ele estava lá fora fumando. Ele ia lá fora, fumava um cigarro e entrava.
E aí, falando, a gente estava pregando, e eu sempre faço isso, eu não consigo ter um negócio pronto, escrever, eu preciso ver a plateia e saber com quem eu estou lidando para eu poder falar alguma coisa para essas pessoas. E ali, então, nós tratamos do assunto de drogas, e contei uma história que se deu comigo. E falei, expliquei como se deu o milagre, aquela coisa toda, e toda noite a gente estava lá. E aquele rapaz não faltava. Ele, a esposa dele, 2 crianças. E toda noite ele estava lá. Quando foi uma noite dessas, eu vou despedir o pessoal e eu peguei assim a mão dele, apertei, ele segurou firme e eu olhei nos olhos dele e perguntei: e o cigarro? Aí sorriu e disse: eu não fumo mais. Eu disse: carambas, não fumo mais, eu deixei o cigarro. E ele batizou com a esposa, né? Batizaram os 2 naquela programação. Mas porque eu contei a história para ele do que aconteceu comigo. Eu testemunhei do poder de Deus na minha vida. Você está entendendo? E ele viu que com ele também podia acontecer esse milagre. O milagre é para todo mundo. Todos têm direito do milagre. Né? E nós precisamos dar norte, dar direção para essas pessoas. Eu lembro de um outro caso, a mãe do rapaz me chamou e disse: pastor, converse com o meu filho, converse com o meu filho. E eu perguntei: qual é o problema? Ela disse: drogas. Drogas. Eu disse: como é que eu faço para conversar com ele? O senhor pode ir lá hoje? Posso. Que horas? Lá para o final da tarde, pode ser? Pode ser. Eu passo lá na sua casa. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava sentado à porta, cabeça baixa, sentado. Era um rapaz de uns 30 e poucos anos. E eu parei na frente dele e disse: ei, rapaz, levante a cabeça. Aí ele me olhou assim: ô, pastor, tudo bem? Eu disse: e aí, como é que estão as coisas? Aí ele me olhou assim, triste. Não está muito bem, não. Eu disse para ele: eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. Eu vou lhe fazer apenas uma pergunta. E dependendo da resposta, a gente continua. Você quer sair dessa vida desgraçada? Aí as lágrimas começaram a escorrer aqui. E ele me olhava assim, com aquele rosto, aquele semblante, sabe, de esperança, de tristeza. Eu quero sair. Aí eu disse: então, levante, porque você está livre das drogas. Levante. Aí ele levantou rápido. Eu disse: vamos aqui na minha casa. As minhas filhas estavam se preparando para fazer um Caleb numa cidade. Na época, a gente fazia nas cidades. Elas estavam arrumando as malas para viajar. Eu trouxe o rapaz aqui e disse para elas: meus amores, levem este rapaz com vocês. Aí ele me olhou assim: o que é que está acontecendo? Eu digo: você quer ajuda? Você confia em mim? Ele disse: confio. Você vai fazer uma viagem agora, vai passar uns dias com elas, em outra cidade. Prepare suas coisas. Aí ele ficou todo sem jeito, e encostou na parede assim, e foi escorado na parede, sentou no chão e chorou. Chorou copiosamente. Vamos lá, rapaz, vamos lá. Pegamos as coisas, arrumamos as coisas e tal. Ele viajou, passou um mês fora. Quando voltou, já voltou batizado na igreja. Coloquei ele na colportagem, falei com o pastor, disse: dê um jeito de segurar esse rapaz aí. E o pastor disse que ingressou ele na colportagem e foi para Teresina. E a mãe dele passava aqui na porta da minha casa, uma vez me chamou, ela disse: venha cá, venha cá. Estava com um retrato já no quadro, sabe, moldurado, grande assim. O rapaz todo de paletó e gravata numa reunião lá em Teresina, e ela saiu mostrando aqui, rua fora, para toda a vizinhança, o filho transformado. Hã? Milagres acontecem porque Deus é o Senhor desta igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo está à frente deste grupo, desta causa, é dele.
E nós precisamos entender isso. Precisamos entrar e fazer a obra acontecer. Tá? Precisamos testemunhar, porque o único movimento que perdurou até aqui foi o cristianismo. E ele não vai acabar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Tá? Eu sei que o tempo já se esgotou e não dá para falar até às 5, às 10 da manhã. Vamos orar, vamos orar. Papai eterno, nós estamos aqui à tua disposição. Queremos fazer a obra. Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos para a honra e glória do teu santo nome. Amém.